Boa tarde. Estamos em novos tempos, né? Agora, tempo de epidemia, nós temos que nos reunir de forma virtual. Situação nova para todos nós, para vocês, para mim. Mas o Senhor vai nos dar graça, tá? Vamos à abordagem da palavra do dia de hoje. O tema de hoje é o Cristo anunciado. O texto base que eu quero abordar com vocês está lá em Êxodo, capítulo 12. Preciso que você pegue a tua Bíblia para acompanhar. Êxodo, capítulo 12, dos versículos 1 ao 13. Eu vou ler na versão revista, Almeida, revista e atualizada. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem naquela noite, comerão a carne assada no fogo. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Até aqui. Vamos orar agora, né? Como sempre fazemos, eu quero te convidar a orar, pedir que o Senhor fale com você através desse texto. Que estamos nos reunindo, né? Ainda que de forma virtual, mas a igreja está conectada e o Senhor eu entendo que o Senhor quer falar conosco, né? Ele sempre quer falar conosco. Ele quer derrubar os conceitos equivocados que porventura tenhamos trazido até aqui. Ele quer nos libertar de valores que nos prendem, que não tem nada a ver com os valores dele. Ele quer nos edificar, quer nos ensinar, quer nos exortar, quer nos animar na caminhada. Então, faça a sua oração agora ao Senhor e peça a Ele que Ele fale contigo nessa noite, nessa tarde, noite, né? Que Ele te visite, né? Dê ao Espírito Santo toda a liberdade de comunicar o que precisa ser comunicado a você. Que você se declara aberto para receber essa visitação dele nessa noite. Tá? Vamos orar? Faça a sua oração individual, depois eu vou orar com vocês. Pode orar, por favor. Pai, quero orar com vocês agora. Pai, nós estamos
abertos ao Teu operar nas nossas vidas e desejamos que o Senhor nos visite nessa noite, nesse tempo, e que Teu Espírito Santo nos revele o que precisa ser revelado, derrube o que precisa ser derrubado, que o Senhor nos ensine, nos liberte, nos exorte. Queremos que o Senhor produza em nós o resultado que Te agrada, Senhor. Eu peço que eu seja um auxiliador para os meus irmãos nesse tempo, que eu não os atrapalhe em nada, Pai, e que toda a honra, toda a glória por esse tempo seja toda Tua, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Estamos aqui, né, esse tempo em que essa palavra que esse episódio aconteceu na vida dos hebreus lá no Egito, e que eles foram para lá, convidados pelo faraó, depois José morreu, e os faraós que sucederam fizeram do povo um povo cativo, escravizaram o povo de Israel. E o povo começou a sofrer e começou a clamar ao Senhor, e o Senhor levanta Moisés para tirar esse povo da escravidão, para libertar esse povo. E quando Moisés vai falar com o faraó, Moisés vai falar com o faraó, e o faraó sempre resiste ao pedido de Moisés de deixar o povo ir e adorar o Senhor no deserto. E Deus vai revelando o seu poder, seus sinais, né? À medida que o faraó resiste, Deus vai revelando o seu poder através dos sinais, né? Através das sinais esses que para nós são sinais, para o Egito foram pragas, né? E aconteceu que nesse ponto aqui, Deus já tinha feito, né? O faraó tinha resistido e Deus já tinha feito 9 grandes sinais sobre a terra do Egito, e estava para fazer o último sinal, que ia ser aquele que quebraria o coração do faraó, e o faraó deixaria o povo sair do Egito. Então, Deus prepara o povo, né? Falando de como o povo deveria se portar, avisando o que iria acontecer e como o povo deveria se portar. Deus avisa que deveriam pegar um cordeiro, né? Guardar esse cordeiro por alguns dias, separar esse cordeiro, calcular quantos conseguiriam comer esse cordeiro e separar isso por casas, né? Depois, quando esse cordeiro fosse imolado, o sangue dele deveria ser passado nas ombreiras da porta, né? Nas laterais da porta, na parte superior e na outra lateral. E Deus, quando enviasse o seu anjo com o seu julgamento, né? O anjo que traria essa ordenança, né, do Senhor de matar todo o primogênito das casas, quando ele visse esse sangue, ele passaria por cima dessa casa. Enquanto isso, os que estivessem dentro da casa teriam que comer todo esse cordeiro assado, né, não deixando nada até amanhã, né, e eles deveriam comer isso com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E fala assim: comê-lo-eis à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Então, essa Páscoa é a visitação do Senhor, libertando o povo, e a maneira que as pessoas deveriam comer é preparadas para partir, preparadas para a jornada. Vamos falar sobre um pouco por que aconteceu esse episódio aqui, né? E aqui nós começamos a fazer essa ligação entre esse episódio e o Cristo que haveria por vir, né? A Páscoa fala do Cristo anunciado. Foi um acontecimento com o povo de Israel no Egito, mas também anunciava a vinda do
do Cristo de Deus. E por que é que aconteceu esse episódio aqui na vida do povo de Israel? Vamos lá. Eu queria pegar mais 2 versículos, né, que vão me auxiliar nessa abordagem. O primeiro, vou pegar só esse aqui primeiro, o Romanos 2, de 4 a 8. Fala assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Quero pegar um outro versículo que havia anunciado aqui também, acho que é melhor pegá-lo, né? Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ok, esses 2 versículos falam sobre um juízo de Deus. Um juízo de Deus. Mas por que há necessidade desse juízo? O que foi que a humanidade fez que precisava passar por julgamento? Pois bem, vamos lá para o princípio, né? Em Gênesis, Deus havia concluído a sua criação, né? Dado sentido, né? Objetivos à sua criação, mas nós vemos lá que na figura dos nossos pais naturais, lá no princípio, a humanidade logo cedo, né, resolveu que conseguia dar conta de si mesma, que poderia viver sem Deus. E tomando essa decisão, né, de viver sem Deus, ela se coloca em desobediência a Deus. Toda a humanidade desobedecendo a Deus estava em rebelião com Deus. E por estar em rebelião com Deus, se coloca debaixo da ira de Deus. Então, todos nós, né, não fosse por Cristo Jesus, todos nós merecíamos ser condenados e executados pela nossa rebelião. Foi Cristo quem nos resgatou. Mas vamos falar um pouco antes disso aqui, né? Então, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele começa a chamar um povo para andar com Ele. Esse povo, depois de um tempo, vai se tornando numeroso e desce ao Egito. Do Egito ele se transforma num povo cativo e agora está sendo liberto, clamando por libertação, né? Porque ele já não suporta a pressão do cativeiro. E é um paralelo com as nossas vidas, né? Com a humanidade. A humanidade resolveu viver sem Deus, resolveu viver pelos seus próprios valores, por seus próprios princípios, ignorando a vontade e os princípios de Deus, e chega a um ponto que ela mesma se encontra insuportável em si mesma e começa a clamar por libertação. Todos nós, acho que chegamos a um ponto nas nossas vidas em que nós desejamos sentido e clamamos por alguém que nos dê sentido, um verdadeiro sentido às nossas vidas. Não que a humanidade não tenha procurado dar um próprio sentido, né? E alguns, por algum tempo, vivem buscando atender esses sentidos, esses valores, né? Buscando ser feliz com isso, buscando alcançar Deus com seus próprios meios,
com seus próprios esforços, com suas próprias obras. Mas a humanidade não pode, por si mesma, se reconciliar com Deus. Não há meios, não há o que o ser humano faça que permita a ele se reconciliar com Deus. E Deus, sabendo disso, né, ele toma a iniciativa. Aqui foi a primeira vez, né, que ele toma a iniciativa de libertar o povo de uma situação que o povo estava cativo e que por si mesmo não sairia desse cativeiro, e ele age de forma sobrenatural, libertando o povo. Esse é um prenúncio do que estava por acontecer com a vinda do Cristo. Aqui Deus estava libertando o seu povo do cativeiro no Egito, mas quando Cristo vem, ele vem e liberta a humanidade toda do cativeiro da desobediência. Então esse episódio da vida de Israel, ele também anuncia a vinda do Cristo, né? É mais um episódio que anuncia a vinda do Cristo. Pois bem, o texto que lemos aqui, né, fala assim que aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo. Existem doutrinas humanas, né, que falam que a pessoa morre e depois retorna para procurar consertar aquelas áreas de sua vida que ela ainda não tinha consertado, né? Isso pelo que a palavra fala, não é possível, né? A palavra fala que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso vem o juízo, né? Que todos nós, né, falando dessa questão do juízo, todos nós um dia vamos ter que estar diante de Deus, e nós só temos uma chance para isso, que é essa vida que Ele nos deu, né? Ele fala que só temos essa oportunidade. Então, nessa oportunidade, nós temos que buscar nos reconciliar com Ele. É onde nós vamos, pelo nosso clamor, e Deus, pela misericórdia dEle, vai tornar possível que nós tenhamos um contato com o Cristo, e aí nós vamos, através da nossa fé, nos apegar a Cristo e sermos alvo dessa salvação de Deus. Ok, vamos então isso que aconteceu nessa Páscoa para os judeus, né, que aconteceu lá no Egito, para os cristãos foi o sacrifício. O paralelo disso foi o sacrifício de Jesus no Calvário, né? O paralelo desses dois episódios. Aquela Páscoa para os judeus aí apontava para esse sacrifício. Ele fala de um cordeiro, com o corpo, do corpo e do sangue do cordeiro. E ali vamos lá para os elementos, né? Ele fala que o cordeiro deveria ser sem defeito. Primeiro deixa eu falar uma outra coisa aqui que chamou atenção também. Quando o Senhor começa a falar com Moisés e Arão na terra do Egito, ele fala assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ou seja, Deus está fazendo criando um fato novo na vida de Israel. Israel contava o seu tempo, tinha a sua contagem de tempo até aquele momento. Desse momento em diante, esse mês da Páscoa passa a ser o primeiro dos meses. Vai ser o primeiro mês do ano. Colocando assim, apontando, né, de que toda a humanidade, com a morte de Cristo, tem toda a sua história marcada, contada antes de Cristo e depois de Cristo. Então, mas na vida do povo hebreu, que judeu, né, que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador,
eles ainda contam o primeiro mês para eles ainda é esse primeiro mês da Páscoa. Então ele falando sobre o cordeiro, né, sobre o sacrifício do cordeiro, aqui ele fala que o cordeiro escolhido tinha que ser um cordeiro sem defeito e que deveria ser imolado no crepúsculo do 14º dia. E daí pegar esse sangue e passar nas ombreiras da porta, uma lateral, a parte de cima, e na outra lateral. Ok. Passou. O que chama atenção aqui é o seguinte: Deus não mandou que eles passassem o sangue em toda a casa. O sangue foi passado apenas nas laterais da porta. Eles não tiveram que pintar a parede com sangue, não tiveram que pintar telhado, não tiveram que pintar as janelas em outras portas que porventura tivesse, foi só os umbrais das portas. E aquilo, quando o anjo destruidor passasse por ali e visse aquele sinal do sangue, ele desviaria. É como Deus estava olhando para o seu povo naquele momento de julgamento, naquele momento de juízo. E isso também aponta para como Deus nos olha hoje, nos dias de hoje. Como é que Deus olha para mim e para você? Ele olha para o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas. Mas eu me pintei com o sangue de Jesus? Sim, espiritualmente e pela fé. Quando eu e você escolhemos Cristo, como aceitamos a Cristo e o seu sacrifício, né, e o elegemos como nosso Senhor, o sangue dele passou a nos cobrir. E desde aquele momento, nós deixamos de estar sobre a ira de Deus. Foi assim que a minha vida e a sua vida foram transformadas. Foi assim que naquele momento Deus marca as nossas vidas com um recomeço, com um novo começo, com uma nova vida, uma oportunidade de fazer novas todas as coisas. O sangue, né, está sobre nós de forma espiritual, pela fé que temos em Cristo Jesus. E é dessa forma que o Senhor nos vê hoje, cobertos pelo sangue de Jesus. Depois nós passamos pelo batismo, e o batismo é uma manifestação da nossa fé em Cristo Jesus, que o sangue já nos cobre. Então, se o nosso corpo, muitas denominações, umas adotam o batismo por imersão, outras por uma água colocada sobre a cabeça, outra por um jato d'água, né, um espirro d'água. Da mesma forma que o sangue, como a água cobre todo o corpo, uma parte do corpo, respinga o corpo, uma vez que toca o nosso corpo, essa água simbolizando a nossa morte e a identificação com Jesus, já está resolvido, porque isso foi uma consequência de uma decisão anterior, que foi a nossa fé, nossa confiança de que Cristo nos libertou. Então, essa é a forma como Deus nos vê hoje. Ele nos vê cobertos pelo sangue de Jesus, salvos. Quando nós, pela fé, cremos em Jesus, nós estamos salvos. Aí vem toda uma outra jornada depois, que isso fala dessa questão do corpo, né? Porque lá no Egito, quando eles estavam sendo, o anjo destruidor estava passando por sobre o Egito, e poupando a eles, porque viu o sangue nas ombreiras da porta da casa deles, dentro das casas eles estavam comendo, consumindo todo o cordeiro. E ao consumir o cordeiro, né, já preparados para sair para a jornada, o corpo do cordeiro, né, assado, serviu de alimento. O significado o corpo de Cristo é alimento para a nossa jornada espiritual, para a nossa jornada, né,
no caso aqui, para a jornada do povo hebreu. Eles comeram e já logo teriam que sair para a caminhada dele, para sair do Egito, para a jornada de libertação. E isso aponta também para nós, né? Para nós, o corpo de Cristo é alimento espiritual para a nossa jornada espiritual. É quando nós olhamos para Jesus, para os seus exemplos, para os seus ensinamentos, a forma como ele viveu, que ele deixou, que ficou apontado para nós, tudo aquilo é alimento para nós, para a nossa jornada espiritual. Para nós nos alimentarmos dele e irmos agora que já estamos livres, né? Agora que já estamos salvos, a função do alimento é ele nos permitir que a gente se alimente dele e não se alimente mais do que fazíamos antes. Não nos alimentando da nossa vontade, dos nossos valores, dos nossos princípios, mas nos alimentarmos da vontade dele, dos valores dele, dos princípios dele. Ele é alimento, ele é verdadeiro alimento para a jornada das nossas vidas. E aqui fala de comer junto, né? Eles comiam junto. E é o que nós fazemos, o que a ceia anuncia, né? Quando celebramos a ceia do Senhor, é o que ela anuncia. Que nós partimos o corpo, partilhamos do mesmo corpo, partilhamos o alimento, né? O que um irmão come do corpo de Cristo, e aquilo transforma a sua vida, é também alimento para mim, né? Alimenta a minha caminhada, fortalece a minha jornada, e vice-versa, né? É por isso que o Senhor nos une, né? Por isso que o Senhor nos agrega. Então, eu acho que abordei tudo aqui. Então, é isto. Queria orar com você para que essa palavra esteja enchendo o seu coração, né? Esses momentos delicados que temos atravessado na nossa nação, né? E tudo anuncia que momentos difíceis ainda hão de vir. Que o Senhor esteja nos fortalecendo como corpo dele, entendendo que ele é nosso verdadeiro alimento, que o sangue dele é a verdadeira bebida, que o sangue dele, uma gota do sangue dele sobre as nossas vidas, todo o mundo espiritual respeita. Deus nos olha como propriedade de Cristo. E todo o mundo espiritual sabe que somos propriedade de Cristo. Então, que o Senhor esteja enchendo o teu coração nesse momento, né? Te fortalecendo na tua jornada, aliviando esses nossos dias, né, que se mostram muito difíceis, mas o Senhor pode agir e pode poupar a nossa nação. A Claudinha nos convidou para um jejum de 3 dias, eu achei uma experiência muito legal. Agora ela está falando do jejum de 21 dias. Se você se sentir desafiado a participar desse jejum, amém. Eu acho que é um tempo de nós, que já temos, muitos de nós temos que permanecer nas nossas casas, né? E pelo menos esse tempo vai nos excluir da comunhão com outras pessoas. Então, com certeza, todos nós teremos mais tempo. Então, dedique uma parte desse tempo à leitura da palavra, dedique uma parte desse tempo à oração, porque nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa cidade, sobre a vida da nossa nação. Não é apenas esse tempo, o reflexo direto desse tempo, quer dizer, dessa mudança dos nossos hábitos que vai nos impactar. Nós temos também todo o impacto financeiro sobre a nossa nação que está por vir, né? Empresas que não terão faturamento e vão ter que como vão lidar com seus funcionários,
pessoas que vão acabar perdendo emprego por conta dessa crise, né? Pessoas que vão ficar sem faturamento, vão ficar endividadas. Então nós precisamos da misericórdia de Deus nesse tempo, nas nossas vidas, na vida da nossa cidade, do nosso povo, da nossa nação. Nós precisamos clamar por isso. Se você sentir no teu coração de jejuar, veja a mensagem que a Claudinha colocou sobre esse convite ao jejum de 21 dias no grupo da igreja. Entenda o tipo de jejum que você vai adotar, né? Você pode adotar ou um jejum de alimento, ou jejum de alguma coisa que você gosta, ou jejum de alguma coisa que te domina, que você tem dificuldade de abrir mão. Eu escolhi fazer esse, né? Mas não apenas faça isso, mas também dedique um tempo à oração e à leitura da palavra. Tá? Vamos orar então, encerrando esse tempo. Pai, obrigado pela tua misericórdia sobre as nossas vidas até aqui, Senhor. Obrigado por esse teu plano que nos alcançou através de Cristo Jesus. Obrigado porque somos salvos, porque pela fé no sacrifício do teu Filho e na ressurreição dele, nós somos salvos. O Senhor nos dá um recomeço, uma nova oportunidade de vida, de fazer novas todas as coisas. E obrigado porque o corpo dele é verdadeiro alimento para as nossas vidas, que nos permite nos desvencilhar de todos os conceitos, valores e significados que trazíamos de antes de caminhar contigo, para adotar os teus valores, os teus significados, os teus conceitos, os teus princípios, Senhor. Nós queremos conduzir nossas vidas para que sejam em alinhamento com a tua vontade. Muito obrigado pela nossa salvação. E conduz-nos, Senhor, nesse processo de santificação, de adotar os teus valores e abrir mão dos valores que tínhamos. Esse é o nosso clamor, Pai. Abençoa o teu povo, eu te peço. Nos protege, nos blinda nesse tempo de vírus que somos ameaçados por esses vírus, Senhor. Precisamos da tua proteção, do teu cuidado, Pai, da tua condução, mais do que nunca sobre as nossas vidas. Abençoa e cerca o teu povo com os teus anjos, Pai. Esse é o nosso clamor. Em nome do teu Filho Jesus, te damos graças, Pai. Amém. Amém. Muito bem, uma experiência interessante. Teremos mais, pelo visto, esse período vai ser mais longo. Mas um grande abraço, né? Cuide-se bem, está cheio. Tenho procurado colocar também no grupo do WhatsApp da igreja alguns cuidados, né? Tá cheio, a internet, a mídia está cheia de informações. Mas tenho procurado deixar disponível também ali no grupo da igreja informações, né, de como você chegar, protocolos para chegar em casa, né, o que fazer com a roupa, protocolos para sair de casa, protocolo para lavar as mãos, né, os cuidados que temos que ter. Estamos em tempos delicados. Podemos orar ao Senhor, graças a Deus podemos orar ao Senhor e pedir a misericórdia e a proteção dEle, mas também tem a parte prática que cabe a nós, né? Cuidado que temos que não nos expor, e quando precisarmos nos expor, cuidado que precisamos ter, tá? Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor, tá? Até mais.